Olá, 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 bem-vindos ao Trocando a Lente, um podcast cujos temas são negócios, estratégia e marcas, e a partir de hoje com um monte de assuntos adicionais para a gente trazer para os nossos espectadores. Meu nome é Gianfranco Cutioli, eu sou sócio e head de estratégia da Pand, uma das principais consultorias de brand da América Latina, e host deste podcast, junto com o meu grandíssimo amigo Gabes. Gabes, dá um olá aí para a galera. Olá, pessoal. Prazer sempre estar aqui com nosso amigo Jean. O papo é muito bom. A gente já pôde presenciar alguns. Você assistiram, Gi? Bastante. Todos, né? Todos que quiseram, eu já assisti. Então, vou fazer o papel que o Jean gosta de fazer, mas então você curte, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta, dá um maior engajamento pra gente, mas eu vou deixar o Jean falar no final também. Falei no começo, pro pessoal já aproveitar e já fazer. Já faz na entrada. É isso. Bom, então vamos aproveitar para agradecer você que está nos assistindo, né? Você sabe que este podcast só existe se tiver aí você do outro lado, então queria começar agradecendo também a tua presença. Antes de apresentar a nossa convidada, que você já apresentou, minha amiga, sócia, parceira, confidente de várias reflexões, né? Gisela Schuzinger, prazer te ter aqui com a gente nesse podcast. Prazer é meu. E eu queria que você fizesse a sua própria apresentação. Eu sei que você vai sofrer para falar sobre você, mas as pessoas precisam conhecer a Gisela, assim como a gente conhece. Então, por favor, ninguém melhor do que você para fazer essa apresentação. Bom, obrigada, gente, pelo convite, Jean. É super, assim, honroso estar aqui, conversar e abrir espaço para trazer reflexões, né? Incluindo as minhas. Então, eu sou Gisela Schuzinger, eu estou no mercado há quase 30 anos de design, sou apaixonada pelo mercado. Enfim, hoje eu tenho um pouco reflexo do que é o mercado hoje, né? Do que é a vida das pessoas. Eu tenho vários chapéus. Então, eu tenho uma consultoria, fui sócia da Pand, tenho que falar isso, foi uma alegria isso na minha vida. E depois, aí, por outros caminhos, eu continuei com a minha consultoria, que eu sempre tive. Mas por que eu fiz esse movimento, né? Quando eu saí da Pand, porque eu quis girar abrir mais espaço na minha vida para outras experiências, outros tipos de contribuição. Porque um dia eu fiz um exercício sobre o meu propósito, né? A gente fala tanto disso em marca. Para os outros, né? Para os outros, e eu fiz para mim, e eu tenho uma frase que eu tatuei, que é isso, que a gente é o que a gente espalha e não o que a gente junta. E isso é muito verdade do que eu sou. Então eu decidi abrir espaço, ao invés de ficar ali só numa atuação localizada, abrir espaço para outras possibilidades. Então, mais tempo para a educação, que é a minha paixão, né, assim, uma coisa que eu descobri ser apaixonada, não só a aula, né, em si, mas todo esse ambiente que não é acadêmico, mas são as possibilidades de estar com pessoas e transformá-las. Então, em especial na graduação, né? Então, eu sou professora do curso de design na ESPM e atuo também em aceleradoras com mentorias. Conselheira do Centro Brasileiro de Design. Conselheira do Centro do CBD, faço parte da diretoria da B-Design. Então eu tenho colaborado em várias áreas aí com as aceleradoras, enfim, e várias atuações, júris, né, de premiações aqui e fora. Enfim, então foi um plano, né, que eu fiz no dia que eu entendi que eu queria espalhar mais e que isso pudesse ajudar a mim principalmente, né, o crescimento e também de alguma forma influenciar as pessoas. Eu fiz esse movimento, né, de não ficar específica no mercado só, ali atuando com projetos, mas fazer todas as atuações. E eu estou muito feliz com esse movimento que eu fiz, eu agradeço todo dia ter tido essa luz para começar esse processo todo. Muito bom. E eu acho que eu estava lá presente, né, quando esse movimento aconteceu. E ajudou. Conviver, ajudando a refletir. E você tem uma grande paixão pela tua atividade profissional como professora da SPM. Eu costumo dizer que teu olho brilha de um jeito que quem vê você vendo o sucesso dos teus alunos entende a tua paixão. E eu acho que essa paixão ela não é só pela educação universitária, né? Pela formação das pessoas. E como esse podcast é para falar sobre o desafio de difundir a mentalidade sistêmica do design, a importância dela para o futuro das organizações, eu queria que você falasse um pouco a tua visão sobre isso, sobre esse desafio. Como é que você enxerga esse desafio de educação, mas não só a educação formal do MEC,
os alunos, mas a educação do mercado, das empresas, a formação lá no início da carreira. Você me falou algumas coisas interessantes sobre isso. Queria que você distribuísse essa informação para todo mundo. Espalhar. Então, Jean, é bem assim, eu entendi, estando lá, né, na educação ali, principalmente com jovens, e ser muitos anos, né, estar no mercado, eu sempre ouvi a frase assim, a academia não se aproxima do mercado, e aí não tem essa conexão, então as pessoas não saem preparadas e tal. E aí eu fui entendendo que na verdade, isso é uma via de duas mãos, né? Não é só a academia se aproximar do mercado, mas também o mercado se aproximar da academia. É um movimento de duas vias, né? Ali é uma via, na verdade, duas mãos. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso você tá falando, quando a gente tá falando do design, ele tem essa capacidade de transformar, a gente quer que o nosso mercado, né, nós todos estamos há anos nessa luta de entendimento do que é o design, do poder do design, da visão estratégica do design, enfim, da capacidade de transformação. Mas a gente trabalha isso no âmbito onde as pessoas já têm um modelo mental formado. Então, quando a gente está lutando nisso no mercado, a gente vive isso, né? Uma resistência enorme, daí você tem que começar do zero, explicar. Por que a gente não começa isso antes? Então, quando eu estou no mercado e falo, gente, mas vamos trazer os estudantes. Ah, é negócio de estudantes. Não, estudantes. Estudantes é o futuro do mercado, né? É quase o presente, né? Porque eles estão ao mesmo tempo ali, na hora dos estágios. Então, assim, o mercado tem que fomentar essa visão que ele quer, esse profissional que ele precisa, e estando próximo, para que a gente consiga formar esse profissional também, né? Porque são ritmos diferentes, isso é verdade. São ritmos diferentes. Mas existe essa necessidade do mercado, a gente se aproximar muito desses jovens para que eles entendam, né, o que precisa, busquem se formar na direção. Então a gente lá na SPM estimula demais isso, né? Não só porque pelo core, né, pelo DNA da escola é voltado para o mercado, mas esse entendimento, né? Então a gente convida o mercado, vocês já estiveram lá sempre, né? Trazer para dentro, né? Então, isso não é a academia se aproximando, é o mercado também de se disponibilizando para estar na academia. E quais são, na tua opinião, as maiores barreiras para isso evoluir hoje em dia? Se é que elas existem, né? Existe uma barreira ou existe uma falta de iniciativa? Não existe uma barreira, não é exatamente uma barreira, mas uma coisa assim, pô, eu não tenho tempo para dedicar a isso, né? Que não é uma grande dedicação, mas assim, não é prioridade. Né, assim, claro, eu entendo, né? Não vai viver disso, a gente precisa entregar o dia a dia aí, né? Tem os boletos ainda. Né? Tem os boletos e tal. Mas assim, cara, vai ter que... Essas pessoas vão ser quem você vai contratar. A gente teve num evento juntos, que você estava também, e uma das coisas que a gente viu lá é todo mundo precisando de profissionais. Nossa, eu não acho os profissionais, né? Eu preciso de gente... Né? Olha quanta demanda sem profissional competente. E pedindo e tal, e a gente não precisa... Então, gente, mas é que vocês precisam estar mais junto para formar mais rápido esse profissional, para formar, ou pelo menos mais modelado do jeito que o mercado quer, né? Então, a academia está lá fechada, dentro, fazendo o seu dia a dia. Então, ter mais disponibilidade, então não é uma barreira, mas é mais dedicação para ter essa disponibilidade de estar dentro, participando, envolvendo. Porque cada visita, cada evento, cada palestra que é feita dentro da sala de aula ou num evento que a gente promova, é uma transformação em cada uma daquelas pessoas. E essa que é a parte que me apaixona. Porque às vezes a gente está convidado ali para ir lá no palco, falar, fazer uma palestra. Não, fui só fazer uma palestra na SPM. Não, cara, você não tem noção do impacto que aquilo gerou e que vai retornar para o mercado. Acho que vale a pena contar a última que você fez, a última arte que você fez lá na SPM. Foi um convite. Fala qual foi o tema, como você pensou. Acho que a B-Design ajudou a participar. Foi parceira nesse projeto. Como é que você pensou aquele evento? E conta também a reação dos alunos sentados lá atrás, porque eu me emociono, eu choro fácil, né? Quem me conhece sabe que eu choro para tudo. Mas algumas frases ali me tocaram profundamente. Conta um pouco o que foi esse evento. Então, foi um pouco essa tentativa não, né? Foi a intenção, né? Primeiro, se juntar com a B-Design. Vamos fazer juntos isso. E depois abrir um evento onde
a gente convidou pessoas, né, designers e não só designers, empresas também. Então teve uma parte de designers, uma parte das empresas com os representantes das áreas de design para falar desse design, do que é o design hoje, qual que é a possibilidade da formação de um designer. O cara tá sentado ali, do que ele vai fazer, de que mundo ele vai participar, quais são as questões, quais são os perrengues, né? E foi muito verdadeiro, assim. Então não era uma descrição só do projeto que ele fez, não. Foi um bate-papo, né? Foi um bate-papo. E contextualizado, né? E esse foi a entrega, que foram horas e horas a gente fazendo reunião, eu, você, a Carol e a Lari, para ir desenhando formatos e modelos. A entrega foi maravilhosa, mas o por trás disso... Teve um projeto de design. Então foi intencionalidade. Intencionalidade, exato. Foi intencionalidade e de propósito com propósito, sabe? Então, e a gente falava nessas nossas reuniões, e aí, né, eu no meu espaço de provocação ali, sempre aqui e lá, aí a gente falava, não, nós vamos fazer de uma forma que a gente consiga realizar, porque essa era a grande preocupação dela, de realizar. Então, tem bastante mérito também nessa construção. A entrega, com certeza, é a cereja do bolo, mas eu construir e seduz um processo de design, né? E foi muito interessante, porque, como você disse, assim, até hoje, muitos vieram me dizer que eles agora entendem, então, eles conseguiram entender onde existe o espaço deles, qual é o papel do design, qual é a missão do design. E ali levou o design para uma outra categoria. Outra categoria. E outro, não era só para eles. Então, era um evento aberto para o mercado. Então, sentado, misturado com eles, estava o pessoal de mercado, né? Fazendo perguntas também. Não era um evento para estudantes. Que essa que é o que eu brinco que é a barreira, né? E foi muito interessante ver, eles declararam lá, por isso você se emocionou. E assim, a possibilidade de conversar com essas pessoas, então, né, que são mitos, então o Fred Gelli, né, o Levi, todo mundo que estava ali, o Fabrício do Itaú, uau, né, e com acesso, com possibilidade, porque vendo que é uma realidade próxima. Foi absolutamente transformador. Ao ponto, e aí tem um outro degrau dessa história, de a gente ter convidado a Carol, que sempre apoia isso, um mérito importante de estar aqui, né? A coordenação do curso. A Carol Bustos, que é a coordenadora do curso de design aqui em São Paulo hoje. Mas a gente convidou uma diretora, né? E diretor na SPM, assim, eles não têm absolutamente tempo para nada. E a Ainá foi pro evento e ela sentou e falou, olha, Gi, eu vou abrir aqui, mas eu tenho que ir embora. Ela ficou a manhã inteira. Ela ficou a manhã inteira, porque é isso, né? Quando você começa a entender, e ela não ficou, ela não poderia, e ela foi, enfim, toreando lá a agenda dela para estar conosco. Então, é isso, gente. Jean, é sobre essa transformação que acontece para todo mundo, sabe? Então, não é a academia. Eu entendo que a educação é uma plataforma de transformação, assim, que quando você entende que vai além da aula, que vai além da relação professor-aluno, né, ou professor com outros professores, acontece uma transformação da sociedade. E é lá que começa. É lá que o cérebro ainda está aberto, ainda que, né, algumas coisas a gente já perdeu, porque o cara já chega ali com 18 anos, então algumas coisas já estão, mas a possibilidade de transformar ainda é gigantesca, assim, né? E isso envolve todo mundo, envolve o professor, envolve o profissional. Teve o retorno de todo mundo que participou também para mim, né? Dizendo, cara, como foi bacana, que legal. As pessoas quiseram, né, Gabs, assim, foi todo mundo pro bono, próximo, né? Pro bono ali, sabe, dedicando tempo, né, para isso. Então, assim, é que se eu ficar falando vai longe. Mas você tá aqui para falar. É isso. Né? Mas a história do encontro do mercado com a academia, mas tá vendo como é importante também a academia abrir o espaço para o mercado, então não tem uma lógica de única mão. É isso que eu tô dizendo. Um sem o outro. Então isso também acontece. E a Gia é tão boa nessa coisa de orientar as pessoas por caminho profissionais, que a minha filha, quando estava se formando no último ano do colégio, desejando, aliás, com dúvidas ainda sobre que profissão seguir, ela tinha duas opções, né, design ou arquitetura. Design deve ser porque o pai fala muito sobre isso em casa, né? Mas ela tinha uma
uma propensão para arquitetura, gostava também do tema e, obviamente, dentro de casa, aquilo que a gente diz para os filhos, não sei se tem muito efeito positivo. Né? Tem na vida, mas na hora da decisão, não sei se escutam tanto, né? E eu também não me achava a melhor pessoa para dar essa recomendação. Então eu falei, olha, tem uma pessoa, eu não disse tem várias, vou ver os meus amigos, eu disse tem uma pessoa que eu confio para te dar conselho, então vou marcar, liguei para a Gi e falei, Gi, sabe aquilo que você faz bem, que eu sempre digo que você faz bem, agora eu tô precisando que você faça isso pra mim. Queria que você conversasse com minha filha, saiu encantada da reunião. Decidida, ela saiu da reunião, eu falei, e aí, filha, conversou com ela? Ela falou, não, conversei não, já decidi, vou fazer arquitetura. E tá super feliz fazendo arquitetura, não sei o que foi que elas conversaram, porque conversaram a portas fechadas, mas então eu te agradeço de coração por isso que você fez pela minha família, pela minha filha, agora ela tá indo pra Disney. Aí, o sonho da vida dela era morar nos Estados Unidos, ela se formou na época da pandemia, não pôde, ela tá indo pra Disney. É um lugar que ela ama, né, na profissão que ela ama, tá tendo experiência, então... Foi lindo. Isso é só para reforçar o quanto... Que orgulho, que responsabilidade, né? Cada vez... E tem isso, né? Acontece muito ainda, mesmo ali na dinâmica do dia a dia da escola, mas acontece muito por fora. Todos eu marco conversa e, sabe, estimulo os medos, as angústias, que às vezes não consegue ali trocar com a família. Então, assim, para mim, a educação é esse lugar de transformação. Parece clichê, né? Mas não é, gente. Só que não é fácil de fazer. A gente acha que é óbvio, não é. E quando é que você percebeu que isso nascia em você? Fala um pouco da tua trajetória profissional. Você estudou na SPM, né? Eu me formei na SPM num tempo em que só tinha design no Rio de Janeiro, né? Mas eu também não sabia muito o que era design, mais próximo do mundo da economia criativa, desse mundo que hoje a gente tem os nomes, era comunicação, né? E aí eu também fiz publicidade. Exato. E aí eu queria estudar na SPM. Olha que loucura, né? Nunca imaginei. E eu queria estudar na SPM e tal, enfim. Então fui fazer e, na verdade, trabalhei depois em 2 agências, né, de publicidade. Uma serviu só para conhecer meu marido. e depois disso entrei no mercado de design, na Seragine, que é uma alegria gigantesca. Foi uma sorte na minha vida, com o Lincão. Fiquei lá 9 anos e nunca mais saí do design. E daí fui estudar, fui entender, e aí atuando, e aí associação. E aí é uma paixão que foi me acompanhando e tal. E nesse processo todo, eu sempre, até pela atuação de mercado, eu era convidada para falar em universidades, né? Para fazer palestras em universidades, que a gente né? Só que aquilo, quando eu via a reação depois da palestra, né? Quando tinha o contato e eles mandavam, e o que eles pediam para conversar comigo, e o que eles estavam pensando, qual que era essa ansiedade que dava neles depois dos encontros, né? Falei, gente, que coisa sensação boa, assim, de fato impactar, né? De fato fazer diferença, sabe? A pessoa te ouve, a gente fala com um cliente, às vezes ele parece que não tá ouvindo a gente, a pessoa tá ouvindo ali, bebendo, e você, que responsabilidade enorme de também ser, né? O que você fala, eles acreditam, né? E eles tomam como verdade aquilo. E aí aquilo me deu uma sensação muito boa. Eu falei, nossa. Aí é o que você brinca, né? Eu falei assim, gente, que coisa boa. E aí eu percebi que tudo isso, toda vez... Eu falei, qual é esse lugar que eu vou estar sempre com essas pessoas, né? Que a gente vai ter esse espaço e que eu vou receber também. Porque sempre é sobre dar e receber, né? Então não é só eu falando, é o que eu aprendo com a dúvida deles, com as perguntas. E o que eles me desafiam a ser e a fazer. Então, sabe, isso é muito assim, uma retroalimentação muito estimulante, de muito entusiasmo, né? E aí eu falei assim, entendi, na escola, é na educação. A gente fala tanto da função, do papel do design, né? Como designer, como professora de design, o que você enxerga no processo de educação que mereceria um novo projeto? O que você mudaria se você pudesse recomendar uma mudança no processo de educação? Que transformação você promoveria? Eu sei que você provoca muito, né? A Gisela, ela fala dessa posição de humildade dela, né? Mas é uma das maiores referências do Brasil quando a gente fala de educação em design, né? Então, obrigada, Gil. o que você, se você tivesse o poder de mudar,
Se você fosse dona da sua própria universidade, como seria o processo de educação? Vai parecer até piada, né? Assim, mas eu trocaria, para fazer os trocadilhos que eu aprendi a fazer com o Jean, eu trocaria a lente para uma lente do modelo mental do design, né? De partir do... Também nos outros cursos? Também, na escola toda, assim. Na universidade, assim. Olha para o aluno, a gente tem todo um arcabouço de educação estruturada pelo MEC, é o professor, é a grade, E o aluno? Né? Como é que a gente... Não seria legal começar por botar ele no... Não, mas a gente faz pro aluno. Ele está no centro como cliente, vamos dizer assim, mas é a partir da nossa lente. Né? Da lente do MEC, da lente das... Né? Como que a gente poderia trocar isso para botar o foco nele, entender ele nesse contexto? Então, contexto, né? Todos os elementos que a gente trabalha no design, entender o contexto do zeitgeist, do espírito do tempo, da família que ele vive, da realidade financeira dele, do país que ele vive. Tem do espaço que ele vai ocupar depois que ele sair. Então não é só uma formação profissional, é uma formação a mercado, né? Exato, trazer o mercado para dentro da escola. Né? E não é só o mercado, é o cidadão. Exato. É o cidadão. Que pessoa que nós vamos colocar. Mas a gente tem que vir a partir dele, de entender quem são essas pessoas, o que elas querem, o que elas estão buscando, etc. E trabalhar em cima da metodologia de design, né? De pensar, de entender, mergulhar no problema, na questão, né, da educação e criar fórmulas não fórmulas, mas métodos, desenhos que melhorem essa relação, porque é incrível, mas é como a gente vê no mercado, ainda é muito separado. Então tem o pensamento do MEC, que cascateia para as universidades, com as obrigações lá que a gente tem que cumprir. Eu não estou dizendo que está tudo errado, eu estou dizendo que valeria incorporar essa visão. E eu faço isso no meu dia a dia. Você não está dizendo que está tudo errado, eu digo para você. E aí eu, no espaço de provocação, Gi, por que o modelo ainda da educação, do design, ele ainda difere do modelo que nós desenvolvemos projetos dentro das empresas? Então, isso eu falo por dar aula. O distanciamento entre o que ele aprende lá e o que ele vai praticar, é isso? Também isso, mas também o modelo que é unidirecional. O professor fala e as pessoas ouvem. Não é, então, eu vou falar na realidade de alguns lugares que eu trabalhei, né? Então, tudo que também nós podemos... professor, pode falar. É isso, você também é professor. De autoridade. Mas que nossa brincadeira, até numa palestra, num evento que nós tivemos juntos, e todos nós podemos falar da realidade que nós vemos do buraco da agulha da nossa perspectiva. É isso. Então, sabe... Mas tem, né? Não vejo nada, sabe? Então, eu considero que o que eu tô vendo é o buraco da agulha daquilo que eu consegui chegar. Mas o que acontece é que a forma é a forma da aula e não a forma do design. Então, qual que é a dificuldade que uma instituição de ensino tem em mudar? Assim, aí você pode falar do MEC ou da própria instituição de ensino, de mudar essa relação de formal da aula. Formal, de para muitos e não de uma troca maior. E se isso você tem conseguido mudar e visto que tenha mudado nas escolas que você conhece também. Então, sim, começa pelas regras do MEC. Né? Não o modelo, né? Porque a gente tem metodologias ativas, sala invertida, existem algumas metodologias que a gente pode aplicar para quebrar isso aí, né? Então isso... Que não tem restrição. Não tem restrição, que são metodologias de trabalho, então que você pode adotar na sua aula, né? Uhum. Mas a estrutura, como você pensa, os modelos, né? Por exemplo, carga horária, todas essas coisas... O tempo na sala de aula, dentro da sala de aula, o tempo de atividade, o que é considerado aula, se for uma atividade fora e não é, enfim. Então, tem algumas barreiras, né, dentro dessa estrutura que cada vez mais tá mexendo, né, porque é óbvio, vai ter que mexer. Então, já estão mexendo nisso, mas tem a barreira dessa estrutura do MEC, do que a gente tem que fazer,
o que a gente tem que responder para manter o reconhecimento do nosso curso. Então, existe um modelo chamado ENAD que faz essa avaliação, né, de como está o estudo dentro daquela universidade, como está o resultado do ensino, né, da qualidade de ensino daquela universidade. Então tem uma pontuação, isso acaba sendo uma mira de todas as universidades, porque é isso que baliza, né, a atuação. A atração, né, de atração, exatamente, então é importante. Mas tem esses modelos, tem a escola, o quanto ela abre possibilidades, né, e aplica de fato as metodologias ativas, a sala invertida e tantos outros modelos hoje que a gente pode adotar. E aí entra um personagem que a gente nunca fala, porque a gente só fala do aluno, que é uma luta que eu tenho também, que, enfim, eu tento mudar, que é o professor. E a concepção do aluno, né? É isso. O olhar para o sem luz e o iluminado. É né? isso. Então, né? eu concordo contigo. Que bom que você chega nesse tema. Pois é, o professor. Né? Parece que ele não precisa de formação, parece que ele não precisa. Então, assim, o investimento e a importância. Ainda mais no mundo de hoje, né? Que está em transformação aceleradíssima. Exato. E a missão que a gente tem, né, como professor, que eu sendo do mercado, então, eu vejo ali os professores. Eu falo, gente, a gente precisa atuar aqui, a gente precisa. Não adianta. Como que o professor vai entregar isso para um. A gente está falando do aluno, que o aluno quer, tá, e aí como é que a gente prepara esse professor, como é que a gente abre espaço, né? Tem o lado da escola, de entender esse stakeholder, eu sempre falo, precisa tratar como stakeholder, né? O professor é um importante Não stakeholder. É funcionário, né? Não é funcionário, é stakeholder, né? Então, trabalhar e a mentalidade do professor também, tem que fazer esse movimento. Então, como fala, né, a tal da frase, eu no meu lugar de fala, de olhar no mercado e falar, gente, vamos sair desse, né, essa carga, né, o pessoal que é professor e aí acha que tem que fazer um monte de coisas, às vezes nem gosta tanto, mas acha que ser professor faz parte da missão, fazer isso ou aquilo, e tem medo de abrir mão de certos recursos, né. Então tem o desafio do professor mesmo, ele de evoluir, de se jogar nesses processos, né, porque ele cria aquele modelo e o negócio vai indo quando vê, né? Então, de ter essa dinâmica que é de mercado. Você tem que mudar. Agora, inteligência artificial, a gente estava falando antes, né? Isso aí, gente, uma bomba, já está sendo uma bomba gigantesca. Porque é isso, o cara já está com o celular dentro da sala de aula. Você já perdeu. Você tem que lutar. Estou falando na universidade, né? No ensino médio. Mas você já perdeu. Então, assim, como que você insere, como que você entende e fazer essa coisa? Então tem o nível do professor, do MEC, o nível da escola, né, que é o professor e a própria escola, tal. E tem, isso a gente nunca fala também, uma coisa que é o que eu falo, o cara já chega quase meio pronto ali, que é o aluno se dispor a abrir mão desse modelo também. Quando a gente começa com muita novidade, professora, sério que a gente vai... Comenta o que você comentou comigo no dia do evento das exposições orais, né, do aluno falando em sala de aula, ao invés de fazer uma prova. Exato. Eu fiz um experimento esses dias justamente por conta da IA, que eu falei, eu não vou lutar contra, né, já no 7º semestre eles estão, e eu passei um trabalho que eu falei assim, vocês têm que escrever um artigo, não acadêmico, como se fosse pro LinkedIn, vocês têm que escrever um artigo sobre um dos temas que a gente conversou no semestre. O que você mais gostou. Mas assim, eu quero que você fale um pensamento seu sobre aquele tema. Mas o quê? Porque aí começa o medo do que eu tenho que fazer, cadê o template que eu tenho que preencher? Não, cara, é aberto. Você tem que pensar uma coisa assim, eu falei de design emocional, legal. E aí? Qual a tua opinião sobre isso? Qual a tua opinião? O que você pensou? O que ficou? O que você achou importante? 2 coisas que você precisa pôr é pegar 2 autores para te ajudar nessa reflexão. Mas não é acadêmico, você não tem que citar. Eu só quero que você pense. Eu falei, pode até usar IA. Pode usar, não tem problema, pode fazer lá no ChatGPT. Mas o desafio é, vocês vão me entregar esse artigo, só que vocês vão fazer uma apresentação. Oral. Vocês vão contar aqui o artigo. Igual se estivesse contando uma história pro seu amigo. Eu quero ver você pensando ao vivo. Pensar ao vivo. Mas posso levar no celular? Não. Posso ter um slide? Não. Vai lá e fala. Não é uma coisa que você pensou? Não tem certo ou errado, é uma coisa que você pensou. Gente, o resultado dessa história,
Eu contei pro Jean. O resultado dessa história foi gente tremendo. Gente com medo que pediu ficar até o final. Gente com vergonha. E gente que foi pra cima. Gente que, opa, agora eu vou falar o que eu penso, eu vou demonstrar. E aí, agora é minha vez. Agora é minha vez, vou falar, vou mostrar que eu entendo sobre isso e tal. Teve todos esses aspectos. Mas no final, depois que passou, porque, né, eles entenderam e tinha só 7 minutos para falar, até 7 minutos, né, o medo. O que foi mais legal? Depois eles vieram falar comigo, falaram, professora, que experiência legal. Cara, como eu não sei falar sobre uma coisa que eu penso? Como assim? Como é que eu vou conversar? Como é que eu vou... Abrir um espaço na consciência dele para entender que ele precisava desse recurso para poder se relacionar. Que não era sobre impedir a IA. Não era sobre prova, né? Não é sobre prova, é sobre o que ficou na sua cabeça, o que você tem para dizer. O que você quer dizer sobre design, o que você quer dizer sobre as coisas que você aprendeu ou que não aprendeu, ou que você é contra. Cara, eu entendi o que é, não sei o que, economia criativa, e eu discordo de tal coisa. Né? Você pode até... Pensamento crítico. E aí, faz um artigo sobre... não, isso aqui leva a consumo, branding, qualquer coisa. Você abriu espaço para você dizer sobre as coisas que você reflete. E foi isso. Eles ficaram, ao mesmo tempo, muito estimulados e eles deram uma luz, assim, sabe? Foi, assim, a maioria veio, nossa, que experiência. Eu não estava olhando para esse desafio e agora que eu passei por ele. E eu não sei falar sobre o que eu estou pensando, sobre as coisas o meu próprio pensamento. Não era sobre a matéria, era sobre o meu próprio pensamento. E como isso é transformador, né? Então é isso, assim. Essas são abordagens que a gente pode usar, que não é sobre se põe IA, se tira IA. IA já é, gente. IA já foi, isso já virou. E vai precisar, porque o mercado precisa, né? Que isso seja incorporado por todos nós. Então foi essa experiência, assim, foi muito... E como é que você se atualiza? Você falou sobre o desafio do professor, né? Eu estou fazendo perguntas que eu sei algumas respostas, mas eu queria ouvir o teu pensamento sobre isso. Como é que você se desafia a se atualizar, né, no fato de você trabalhar no mundo corporativo e entender os desafios das organizações já te atualiza de certa forma, né? Mas eu lembro que você foi para o Vale do Silício, eu me lembro do teu encantamento com aquela experiência e que você trouxe, né, tudo aquilo que você encontrou para distribuir, seja nas palestras que você fazia nas empresas, nos setores, né, como na Abre, mas também para os alunos. Como é que você vê esse processo de atualização, o desafio do professor em relação a isso? Ótima pergunta, Jean. Isso é um dos dados que eu estava falando quando a culpa é do professor, que é ele se sentir mobilizado e motivado. Desafiado. E desafiado para fazer isso. Eu, assim, passo boa parte do meu tempo indo, mesmo que seja apertado, mesmo que seja eu indo nos eventos, além do meu trabalho no mercado, né, que como você me falou, me traz já essa bagagem, mas de ir me atualizando o tempo todo, estar nas coisas, né, estar presente ali intencionalmente para buscar, para me alimentar. Isso tem muito a ver comigo também, né, eu amo o que eu faço. Então, não tem aquela fala, não estou trabalhando, mas eu curto muito. E eu acho que esse é um desafio. O professor, óbvio, eu não estou generalizando, mas acaba se acomodando, é uma lógica, uma dinâmica, que aí eu já tenho aula, ou vai buscar os cases na internet, os exemplos, que é totalmente diferente de você vivenciar aquilo e trazer a tua perspectiva, e não o que está na internet, né? Mas a tua perspectiva. Isso te conecta com o aluno, cria uma qualidade de conversa, de aula e de conteúdo completamente diferente, né? Então eu bebo nessa fonte. Eu tô sempre falo os eventos. Tem um evento, todo mundo sabe que eu sou apaixonada, que é o Hacktown, que é brasileiro, que é uma versão lá do SXSW. Explica o que é o Hacktown para quem não conhece. Hacktown é um evento de inovação, um dos mais importantes eventos de inovação hoje no Brasil, que acontece no Vale do no Vale do Silício brasileiro. No Vale da Santa Rita. Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí. Um abraço pro João. Um abraço pro João, pro Carlos Henrique. Eles sabem o quanto eu sou fã. Já levei muita gente pra lá. A gente está organizando uma missão de alunos pro Hacktown, porque já que a gente fala para eles e não vão, nós vamos levar lá na SPM.
E é esse evento de inovação, tecnologia, mas acima de tudo, é um evento de encontro de pessoas incrível. Incrível, assim. Já fui pro Vale do Silício mais de uma vez. Já fomos, né? Ai, Gabs, foi maravilhoso. Maravilhoso, né? Sim, para esses eventos de inovação, SXSW, Web Summit fora do Brasil, tudo. Enfim, todos esses aí. E esse evento, para mim, combina todos eles, assim. E aqui no Brasil, com mentes brasileiras, E é bacana lá porque é sobre pessoas e seus pensamentos e suas contribuições. As empresas estão a reboque dessa história. A gente brinca, né, que tem um monte de CEO disfarçado ali, de tênis e camiseta, que ninguém sabe, e o cara ali só entendendo o que está acontecendo, porque não é sobre eles, não é sobre as empresas. Sobre a mudança do ambiente social. Elas estão... exato. Isso é sobre a capacidade das pessoas transformarem as coisas, o mundo, as suas realidades, né? Então, imagina que fonte é essa para um professor, né, que tem também atividade, no meu caso, de professor, mas que seja só atividade principal ser professor, de beber nessa fonte. Mas eu sinto que não é tão simples, sabe, assim, que tem que... não, se a escola não me mandou, ou a escola não, né, não tô falando os eventos mais caros, porque aí de fato, né, às vezes não é uma opção, mas existe muita coisa acessível. Uhum. E que eu vejo que a galera não vai, sabe, não se apresenta, não sei o quê. Não, isso aí é para empresa. Como assim? Não tem mais essas fronteiras. A gente fala o mundo corporativo. Quantas pessoas hoje, a gente vê lá na escola, o mestrado e o doutorado é para executivos, para profissionais. Por quê? Porque tem que mudar a cabeça, tem que mexer com a cabeça, beber na fonte do conhecimento, né, da academia, mas não do formato acadêmico, né, mas do que é gerado ali de conhecimento. Então, não tem mais essa fronteira. Não, mas então esse evento é corporativo, esse evento... Qual que é o evento para professor? Minha pergunta é essa, qual que é o evento que é... não, esse é para professor. Tudo é para professor, né? E aí, eu também dou aula, né? E eu costumo trazer e falar para os alunos, e aí eu dou aula na pós-graduação, que é legal, que tem um outro pique, o pessoal também, já dei aula na graduação, mas por conta da grade eu também não consigo. Você tem que ter uma dedicação, disponibilidade, né? Mas eu sinto falta desses eventos de professores, alunos e profissionais. É isso. Os profissionais também não vão, os alunos também não vão, os professores também não vão. E aí a gente acaba encontrando as pessoas que estão afim ali de se questionar também, né? De ir para esse evento, de bater perna, porque cansa. É isso. Todo mundo acha que tá passeando e você acorda e vai dormir pensando, né? Refletindo sobre isso. Então, sinto falta em todos os da academia, alunos e profissionais nesses eventos. E não é sobre motivação. Falta de consciência do problema, às vezes, né? Então... Porque você só vai buscar uma solução para um problema quando você tem a consciência de que ele existe. É que entra um outro fator, que é a rápida oxidação. Então, por exemplo, na academia não dá para mapear um acontecimento. Então, vamos supor, isso já é velho, tá? Então, vou falar ali. Qual é a oportunidade que o design tem a partir do olhar do tarifaço? Não vai entrar isso na grade, não tem como, porque isso oxida rápido, isso muda muito rápido. Quem dirá usar a potência da comunicação memética dentro do design para se valer do momento. Então, e aí muda. Então, mas Gabs, esse espaço, Jean, que você estava falando das barreiras, esse espaço existe. E esse é o espaço que o professor tem absolutamente autoridade de desenhar do jeito que ele quiser. O mérito é que você, e a gente ouve muito isso na escola, na SPM, dentro da sala de aula, o professor é a autoridade. Ali não tem nem o presidente, a autoridade é o professor. E esse cara tem toda a liberdade de fazer o que ele quiser. Então, traz a conversa para dentro da... Então, assim, todas as provocações que eu falo é do dia... Falei, e aí, gente, e o tarifaço? E aí, gente, e o que isso tem a ver com design? Porque a gente tem que estimular, isso não está pronto. Então, a gente trazer... E aí que eu te falo, o professor tem que estar, né? Zeitgeist, no espírito do tempo, entendendo o que está acontecendo
E não é sobre o conteúdo, não pode mais ser conteudista. É o que está acontecendo ali agora, porque você está formando um cidadão que não pode ter conceitos que vão oxidar, porque fica lá 4 anos, gente. Sim. Né, falando da graduação. Então, e mesmo para pós, né? É discussão que está acontecendo, mas tem o conteúdo acadêmico. Hoje você pode desenhar isso dentro dessa dinâmica. Não significa que não é acadêmico, você está falando de coisas de mercado. Entendeu? Só que esse professor acaba pensando, não, mas isso não é assunto que eu tenho que dar o meu conteúdo. Cara, o conteúdo tá na internet, o conteúdo não é mais desse jeito. E aí que eu vejo que os professores não vão beber nessas fontes. A gente tem que trazer igual aluno. E agora, só aproveitando que você falou, um ponto importante. Você falou, eu não vejo nesses eventos professores, alunos e profissionais. Muitos profissionais. Olha que sintomático. O professor que é o cara que forma esse profissional, não tá? O aluno que vai ser esse profissional, não tá? Então... Você ia falar alguma coisa, eu queria só falar sobre o tarifaço. Sabe o que tem a ver com design? Você já fizeram já responde. Esse exercício? Olha só, eu vou falar de um caso real que eu estou trabalhando agora. E posso falar, porque fui ontem na Fiesp falar sobre isso e tal. Olha só, a maior oportunidade que as empresas e marcas brasileiras têm hoje em parar de exportar commodity e exportar marca. Não dá tempo, por exemplo, eu vou falar do meu buraco da agulha. Não dá tempo do Canadá comprar, criar uma marca, montar uma linha de montagem, criar uma linha de montagem e colocar uma marca lá para substituir uma marca americana que vai ser sobretaxada em 35%, mais o suco que vai do Brasil para lá e entrar nessa história dos 50% e tal. E o produto fica 1/3, 1/4 mais caro no Canadá. E aí eu tô fazendo esse trabalho com a Natural One, de levar a Natural One lá. Então nós fomos até lá em Toronto. Já tá pronto, né? Já tá pronto. Sai daqui full container, porque exportar commodity, sai daqui um navio tanque para levar o suco lá para ser reidratado lá, ou NFC e tal. Aí vaza. Aí tem um processo que se perde de qualidade, mas sai daqui full container, então sai embalado ali, ó. Valor agregado. Valor agregado. Isso aí. Chega lá e volta cheio de outra coisa. Então, olha só o sistema, e aí, olha a oportunidade. Então, a Natural One construindo no Canadá, pela posição na Câmara do Comércio, eu falei, tem uma oportunidade pra caramba aqui, porque... Não é só ruim, é só oportunidade, vira oportunidade. É isso, é da lente, né? Tem um impacto geopolítico e tal, mas tem um novo tecido comercial se formando globalmente. Pois é. E aí, imagina que acontece a mesma coisa com café, acontece a mesma coisa com produtos que antes nós vendíamos sacas e bags. Agora vai ter que vender produto com valor agregado. Não vai ter. Se a gente demorar, outra pessoa vai fazer de outra forma. Então, assim, é um tema fazer, que tem que... E aí, a China vai fazer. O design olhar de forma sistêmica, pensar geopolítica e tal, que isso também não chega na escola do design, na grade do design, entender o que é dificuldade, o que é oportunidade ali da visão crítica para se posicionar rapidamente. Então, a Natural One foi esse trabalho, fiz lá com o Ricardo, com eles, e aí, sabe quem veio para cá visitar a gente numa delegação com todo mundo? O ministro de Comércio Exterior, para conversar conosco na Fiesp, porque isso é importante para o país, gente. Não é uma coisa... Mas é que isso, quando isso é grade, por exemplo, uma questão do MEC, entendeu? Para ser um curso de design, precisa constar isso, entendeu? Agora, isso que você está falando, não é a grade que impede, é a discussão que é proposta, mesmo que eu tenha na grade, vou falar de branding, eu posso incluir esse assunto. Eu não preciso ter só o conteúdo, né, de técnico, mas eu posso trazer as discussões. Então, existe o espaço. É muito da lógica, por isso que eu falei da importância do professor. Do cara entender que ele tem esse papel, que ele não é mais o conteúdo. E aí, trazendo mais uma complexidade para esse caldo, né? Queria ouvir um pouco a tua opinião sobre esse tema. A gente normalmente enxerga a universidade como um lugar onde entra aluno e sai profissional. Isso. Né? E parece que dessa caixa sai todo mundo igual. Mas existe os talentos individuais,
o interesse específico de cada aluno. Como é que você, e se você quiser falar sobre a tua visão e também o que você enxerga hoje na academia, como é que se trata essa formação do indivíduo na trilha? Porque eu enxergo o papel do professor como um grande curador ali. Ele tem que ser capaz de entender as diferenças de cada um dos indivíduos ali dentro da sala de aula dele, que é o ambiente que ele controla, e formar esse indivíduo para o mundo, obviamente abrindo o horizonte desse indivíduo, né, dizendo, olha, tem mais mundo do que você conhece, é capaz de ver. Esse é o papel da educação, né, de você ampliar o repertório desse aluno, mas também dar espaço para o interesse do aluno e dizer, olha, dentro dessa profissão que você escolheu, dentro dos interesses que você tem essa trilha aqui, e obviamente você não vai conseguir trabalhar no granular, né, ajudar o indivíduo por indivíduo, mas orientar é papel do professor. Como é que você faz isso na tua... Porque eu vejo que você faz isso de alguma forma, né? Eu acompanho mais de perto o teu trabalho. Como é que você faz isso e como é que você acha que poderia melhorar esse processo dentro da academia? Se isso é um desafio, ou se já está sendo feito, porque eu não vivo lá dentro. Né? Não, é assim, isso é feito, mas não é todo o tempo e por todo mundo. Eu acho que tem muito, de novo, vamos falar do professor, né? O perfil desse professor que entende que ele não está ali, e eu não estou julgando, tá? Quem faz assim. Eu só tô dizendo que existem os dois jeitos. Que ele tá lá para passar aquele conteúdo, entregar, e assim, não tem que educar, não sou pai de ninguém, eu não sou, né? E tem o professor que não é... Não sou pago para isso. Né? Não sou pago para isso, enfim, né, o rol de argumentos, mas tá tudo bem. É um jeito de enxergar e é ok. E tem os professores, que é um pouco a minha linha, que entende ali uma oportunidade, que é o que eu te falei, que é o que me conecta com a educação, né? Que é você ver a sua responsabilidade, sim, de alguma forma interferir naquela pessoa que ele vai virar, né? Que aquele ser vai virar. Orientar aquela carreira. Exato. Nunca dizer eu trago só a minha perspectiva. Mas como foi com a sua filha? Olha, eu vou te dizer a minha perspectiva, mas vou dizer que existem outras também. Porque não é a minha, eu não vou induzi-lo a pensar como eu, né? Mas ele entender e principalmente levantar, acho que a grande contribuição é levantar as questões que ele tem que pensar. E entregar o jogo para ele. Foi exatamente o que aconteceu com minha filha. Exato. Então eu faço muito, esse é o meu jeito, assim. Quando a gente tá, então eles fazem perguntas esperando que eu tenha a resposta, e aí eu devolvo com uma pergunta. Aí dá aquela tensão, né? Porque assim, você não tá aí para me responder? Não tô. Eu tô aqui para te ajudar. Pensar. Inclusive aprender também. Então, vamos nesse jogo aqui. Então, estabelece um outro patamar de relação também, né? Que não é essa que o Gabs falou, de eu sou quem entende, vocês têm que aprender comigo. Eu conheço um pouco mais que vocês, eu me aprofundei um pouco mais que vocês, estou aqui para dividir. E é sempre assim que eu começo a minha aula. Então tem as pessoas que vão estar afim e tem que não. As que não estão afim, para mim tá tudo bem, só não me atrapalha, né? E atrapalha quem tá afim. De resto, tá tudo show. Estamos negociados. Então eu acredito muito nisso. Eu não imagino qualquer pessoa que está ali diante de outras, mesmo que não seja para alunos, seja para cliente, eu sei que você vive muito isso, que você transforma empresas, profissionais, CEOs, fundadores o tempo todo. A responsabilidade que a gente tem quando a gente está nesse lugar, né? De ser referência para alguém, para alguma coisa. Que acreditou em você. Que acreditou e que te dá espaço. Toda vez eu agradeço quando o aluno vem falar, obrigada por achar que eu posso trazer... E não é modo de falar, não. É de fato isso, porque é uma responsabilidade gigante. Porque você pode, de fato, definir, né? Assim, um caminho. E outra, a gente, no caso de alunos, tem o conflito com os pais. Muitos já me falaram, professora, será que você consegue falar com os meus pais? Né? E eu falo que não, pra gente, né? Que são coisas diferentes. Mas eu falo, mas o que eu posso te ajudar para você falar com eles? Né? Como que eu posso te ajudar a fazê-los entender o que você quer que eles entendam? Mas e também você escutar. Exato. E também de você escutar, porque você também tá embarreirando ali um pouco. Então, assim, é sobre formar pessoas, é sobre o quanto a gente quer transformar o mundo e acredita que são as pessoas, que não são as organizações sozinhas, porque a organização são sempre pessoas dentro da organização, né? Tudo CPF. Então, eu acredito isso, já, que a gente... todo mundo aqui está formando a próxima geração,
ou a geração que já está e que precisa de ajuda. Nós estamos vendo um tempo maluco, né? E que eu sinto lá a interferência disso. A gente tem 2 áreas ali de suporte para alunos com questões, né? Não só de saúde mental como geral, que cada vez cresce mais dentro da escola pela necessidade que eles têm, né? De estar ali, os desafios que eles encontram ali, porque ali eles encontram, assim, com eles mesmos, né? Assim, eu vou ter que decidir sobre... Agora é comigo, né? Agora é comigo, né? Meu pai não pode, né? Não é para ele vir aqui. Então, olha a responsa de formar pessoas, né? Para um mundo... Não é nem formar, assim, de ser parte desse processo. Porque a gente não vai formar ninguém sozinho, né? Mas você tá no jogo. Você tem que entender que essa é uma responsabilidade. Tem um papel relevante, né? Exato. E tem professores que não, assim, eu vou passar meu conteúdo, esse job... Não acredito que esse seja parte do meu job. Então. Falando em formar, né? A gente sabe que ela tem um papel institucional importante, né? Vamos começar pelo seu papel institucional, por onde você já passou, né? Eu acompanhei essa trajetória na Abre, né? Primeiro a sua participação dentro do comitê, depois o convite de participação como presidente da Abre, que era para ser durante 2 anos, acabou virando uma eternidade. Conta um pouco como é que foi essa tua experiência com a Abre e o que isso acrescentou na tua perspectiva de mundo, né? O que você aprendeu ao ser presidente de uma associação tão importante quanto é a Abre? Olha, foi um presente, assim, eu sempre considero, né, que essas experiências acabam sendo presentes na minha vida, e a Abre não foi diferente. Quando a Lu chegou lá na Pandi, né, e a gente sentou na mesa, ela falou, Gi, eu vim aqui conversar com você, porque a gente queria te fazer um convite para ser diretora executiva da Abre. Diretora executiva, hoje presidente. E eu olhei aqui e falei, mas por quê, né? Não pela incapacidade, mas assim, totalmente né? Uma designer, né? Dentro de uma associação de indústria, onde a indústria é muito forte. Eu falei, como assim e tal? E aí, né, ela foi... E como é que ela te convenceu? Ela convenceu. Primeiro que tinha um argumento, né, que sempre é forte, que tinha aquela coisa de... sempre foi, né, não sei nem agora lembrar quantos anos tem a Abre, mas sempre foi representada por homens e tal, mas não foi essa a motivação, foi de querer trazer uma mente muito diferente daquilo que sempre mente perturbada. Uma mente, como eu gosto de falar, uma mente perturbada pro jogo, assim. Uma pessoa que vai olhar de um jeito completamente diferente, trocando a lente, vai trazer outra perspectiva, e eles tiveram essa expectativa, né? E daí eu falei, não, isso aí realmente, porque eu não consigo... deixa comigo. Deixa comigo, porque eu já sou assim, é da minha natureza, né? Mente perturbada igual você. E aí foi. E aí, como tudo que eu faço, eu encampei o projeto, né? Eu fui pra cima do projeto, igual eu sou na educação, igual eu sou nos meus clientes. Encampei o projeto e fui pra cima. E foi super transformador. Como você disse, eu entrei pra ficar 2 anos, eu fiquei 6 anos. Na Abre, né, criou plaquinha, né, virou ativo. Ativo, né, e foi uma história muito bacana, e de novo, é a mesma lógica, né, de ali provocar aquelas pessoas, né, a indústria, dentro daquela cultura, ainda mais de embalagem, setores todos. O que você aprendeu desse processo? Porque você foi lá para fazer uma transformação, mas você se transformou também nessa atividade. Assim, muito. Foi um entendimento daquilo que a gente vai cair no lugar do design, né, gente? Que como é importante o coletivo, você colaborar, mas eu aprendi uma coisa muito legal, agora que você falou, que é escutar. A gente que é do mercado, a gente tá vendendo o tempo todo, a gente tá convencendo, a gente tá apresentando conceitos e coisas assim. Quer ter a solução sempre. Quer, né? A gente tem essa expectativa em relação a gente, né? Vem aqui me falar a solução. E eu aprendi a escutar os setores, escutar diferentes pontos de vista e lidar com esses pontos de vista, assim, sabe? Foi um aprendizado, porque uma associação tem um nível de expectativa de diferentes pessoas, diferentes lugares, né? A gente lá tem interação com o governo, a gente tem interação com grandes indústrias, a gente tem interação com designers, só não tem com o consumidor, que essa foi uma luta eterna lá na Abre também, da gente se aproximar, igual eu falo do aluno, se aproximar do consumidor também, né? Trazer ele para a conversa. Mas, então, foi interessante ver e como praticar a lógica do design, que é fazer essa costura, né? Como a gente estava falando lá com a Letícia, fazer essas costuras entre interesses, né? Entre
Tem uma coisa da política também, mas eu fui muito na intenção, como você fala sempre, né? Na intencionalidade. E fala assim, não, gente, vamos discutir, que é isso, né? Vamos ouvir vários profissionais. A gente, como designer, tem esse hábito, né? Esse modelo de assim, não, vamos sentar e discutir sobre isso e ver quais são as questões aqui, onde a gente acha coisas parecidas e como a gente lida com o que não vai ser parecido, não vai ser, né, assim, que vai combinar. E então esse foi um grande aprendizado, assim, e lidar com pessoas, né, porque uma coisa é você estar no âmbito da agência, do cliente, que é protegido, outra coisa é uma associação gigantesca, tem gente de todo jeito, de todo lado, pessoas que te surpreendem, pessoas que você não espera que vá fazer aquilo ou que vá argumentar. Então a coisa do improviso, né, os eventos da Abre que são gigantes, e ali você tem que ter muito jogo de cintura e flexibilidade para entender ali as coisas que acontecem no momento. Então foi uma super escola, assim. E a coisa do estar a serviço, né? O que é uma associação, né? Como é que você junta tantos interesses e expectativas e faz entregas. E você já tinha uma vida na B-Design como atuante, né? Você foi diretora quantos anos como diretora da B-Design? Não sei, desde sempre. Desde sempre. Eu nem e aí lembro. Você foi convidada pela Abre para participar como presidente, aí era um cargo de responsabilidade. E aí foi isso, assim, então isso acabou mudando o rumo da minha carreira nesse sentido, né, de eu sair dessa dinâmica de ter o escritório e tal, para entender que existem outras possibilidades de colaboração, de empatia, né, e praticar o design, assim, né, não é aplicar, como a gente faz em projeto, mas praticar. Então a minha lente é de design. E você gostou de estar nesse lugar? Eu gostei de estar nesse lugar. Foi muito bom. Eu entendi que tinha uma hora que tinha que encerrar, né? Sim. E dar lugar para outros. Isso. E assim, que deu. Tinha a minha missão, assim. Eu gostei muito e a minha missão estava feita, porque eu queria me dedicar a outras coisas mesmo. Então, teve o tempo certo, assim. Mas foi muito legal, foi muito bom, assim. Muito, aprendi demais. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Você quer dar um spoiler? Você merece. Não. Você merece dar esse spoiler. Porque, assim como você, assim, a vida tem os ciclos, né? Então, na B-Design, eu tô chegando no final do ciclo da presidência de uma gestão. E agora nós temos que abrir o espaço para nova gestão. E o mercado pede, né? O mercado pede, é importante. Eu gostei, amei ter passado pela B-Design, foi muito enriquecedora, e tem aquela história da legitimidade, reconhecimento, e aí a autoridade. Então, já passou essa fase, agora estou me dedicando estava no contexto setorial e agora me dedicando, que é vocacional, né, Gi? Então, eu agora me dedicando ao seu a uma câmara, a Câmara. Tá na Câmara. E a Câmara. A Câmara de Comércio que e também isso não posso deixar de dedicar aqui aí a partir do dia a dia. Então, e agora chega o final de uma gestão. E o spoiler é que nós estamos sabendo que Gisela está se candidatando à presidência no ciclo da B-Design. Gostaríamos de ouvir. Na verdade, é uma candidatura quase que obrigada, né? Porque o mercado pede para ela se candidatar. Imagina, gente, então, é a coisa do ciclo que vocês estão falando, né? Eu acho que tem momentos assim, isso foi provocado, né, por vocês, principalmente pelo Gabs, né, e aí, tal, isso surgiu lá no prêmio, uma conversa assim, que não tinha de fato passado na minha cabeça, porque já tem uma lógica, né? E aí todo mundo que te encontra agora faz a mesma pergunta. Faz a mesma pergunta, tal, e já tinha uma lógica, né, de herança ali, né, de um mecanismo que acontece na B-Design. E só que daí eu falei, puxa vida, né? Talvez, será? E assim, é um setor, primeiro, a própria associação, que eu tô desde a fundação, e o setor que eu tô é a minha vida, né? Eu falei, por que não aumentar os níveis de contribuição e de fazer uma coisa, né, mais, que vai dedicar mais tempo, vai dedicar um desafio gigantesco. Eu falei, mas cara, minha cara, né, meu momento tá combinando muito com isso, porque é isso que eu tô fazendo. É assim que eu vejo meu trabalho na SPM, é assim que eu vejo meu trabalho com os clientes. E aí eu falei, por que não?
por que não? É para mim, né? Não, e a outra, assim, também de ter resolvido questões da profissão, sabe? Do reconhecimento, da grana mesmo, né? De pensar, de remuneração e tal. Então, assim, tem várias questões que eu falo... Tô pronta e preparada para isso. Não é mais. Então, assim, hoje assumir esse lugar, eu vejo muito como... E por isso eu me empolguei, né? E aí, finalmente, né, colocar como oficial, como uma candidata, né? No sentido de que pode ser assim... Vai ter esse thumbnail, vai ter um alerta de spoiler. Candidata à presidência da B-Design. De poder, de fato, contribuir, né? Que nem eu falei até agora, né? De ter uma coisa... E que isso não vai ter a ver com... Não tem conflito de interesses, né? Não tem... Eu não tô realmente nesse lugar mais, assim, graças a Deus eu tenho uma vida profissional muito feliz, então, né? Não tem confusão ali. Então, assim, me animei com essa ideia e aí, então, agora é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Me arrepia, você sabe quanto eu provoquei você o tempo todo disso. E essa é a minha função aqui, até nessa mesa aqui, ficar provocando. Isso. Eu tô aqui só para provocar. Então, eu fico muito feliz de que você trabalhe essa possibilidade, reflita sabe, porque é diferente, né? Eu tô falando isso porque para corrigir uma fala sua. Então, isso não foi assim com o Jean, que foi vice-presidente, ele não foi presidente. Eu não era vice-presidente, fui presidente. Então, na B-Design, acontece numa outra lógica. Mas ter outras chapas que eu incentivo, que tem, que eu falo, é tão importante para, sabe, criar esse espaço de alternativa, né? Alternativa. Então... E isso não é, de forma alguma, nós vamos ter na B-Design uma polarização. Entendeu? Não. Então, isso é tão legítimo quanto você se posicionar. Não, então, e gente, foi importante entender isso, sabe? Porque eu quando tava, eu falei, não, mas eu não quero competir, não, mas eu não quero... Não sei. Eu acho não, mas foi legal o meu processo de entender, sabe? A sua forma de tratar o tema. Eu falo, puxa, mas nunca teve. Por que eu faria isso? Eu não queria estar nesse lugar. Aí eu te digo, quem estava de fora dessa conversa, né? Em todo lugar que as pessoas sempre me perguntavam, mas por que a Gi não vira presidente da B-Design? Se ela já foi presidente da AP? Aí eu não sei, pergunta pra ela. Eu não tinha pensado. Mas agora vamos ver, eu tô muito aberta, assim, muito tranquila, né? É uma coisa que pode não acontecer, mas eu acho que se disponibilizar... Eu conversei com a Lud querida, e ela falou muito isso, né? Assim, por que não? Né? Por que não se jogar até na experiência do não acontecer? Né? Então isso faz parte da maturidade da gente, né? Não precisa tudo dar certo, né? Pode ter coisa... como você faz? Não deu. Pode acontecer, mas a gente tem que estar aberta para isso, né? Então, e a gente aprende na vida, não, é só sobre vencer, sobre ser. Quem disse que não é? Né? Se disponibilizar já é uma... Nesse caso, eu acho que quem perde é a B-Design. Deixa. Né? Porque, assim, eu acompanhei a tua trajetória bem de perto na Abre. Vi, de fato, uma transformação. Eu acho que a Abre de hoje é uma Abre diferente. Né? Tem antes de Gi, depois de Gi, a GDG. Né? E eu acho que a B-Design tivemos excelentes presidentes, vice-presidentes, conselheiros. Me inspiraram muito nisso. Eu acho que o Gabriel tá deixando um legado aqui que eu só vou agarrar e pegar, assim, porque foi um trabalho assim, deu um shift, né, mudou completamente a perspectiva do que a gente entendia até aquele momento do que era o papel da B-Design. Então, imagina a responsa, né? Mas, enfim, é isso. Vamos pro desafio. Candidatura lançada. Bom, Gi, estamos chegando no fim do nosso podcast. Queria te agradecer, não só de ter aceito o convite para estar aqui com a gente, contando um pouco da tua história e dando esse spoiler maravilhoso no podcast, né? Acho que furo de reportagem, como eu estou dizendo. Queria te agradecer. Te agradecer também por ter aceitado o convite de ser co-host desse podcast, né? Como eu sempre digo, e disse isso para o Gabi desde a primeira vez, esse podcast, ele tem a intenção de juntar o máximo possível de pessoas para ajudar a difundir esse tema tão importante
que eu continuo acreditando na importância do modelo de pensamento do design. Eu acho que ele é um modelo de pensamento adaptado para o mundo de hoje, que tem muito a contribuir e pouco compreendido, né? Eu acho que a gente precisa de vozes, precisa desdobrar esse tema em várias frentes. Então eu estou convidando as pessoas que eu mais admiro para participar desse podcast. Então eu queria também te agradecer por ter aceitado, e teremos alguns convidados, né? E te dar de presente, né, o Trocando a Lente, o meu livro, uma capa desenhada aqui pelo um outro co-host do podcast, Ronald Capaz, a interpretação dele do livro. Então, um presente. Maravilhoso, gente. Olha isso. Maravilhoso. O Jean, gente, ele escreveu 4 livros. Assim, é uma coisa, eu acho, eu não consigo. É uma mente muito você sabe que era para eu ter escrito um livro junto com ela, né? Eu não consegui. Eu fiz um convite, eu disse, o Descentralizado era para ser de autoria dela, né? Aliás, foi, né? Um pouco do que está lá é parte das nossas conversas. Esse livro era para ser uma coautoria. Eu falei, Gi, vamos escrever junto comigo, né? E aí eu fui escrevendo e mandava para ela e conversava com ela. Falava, Gi, quando é que você vai escrever? Não, eu tô escrevendo. Eu acabei o livro, ela não tinha escrito. Eu falei, você vai ficar sem livro agora. Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever o prefácio do livro. Então, isso eu consegui. Isso ela conseguiu. Mas eu acho que você tem muito conteúdo. Eu acho que o mundo merece um livro seu. Eu continuo te incentivando a fazer isso. Quem sabe, né? O próximo desafio. Gente, super obrigada. É lindo. Ronald, maravilhoso, assim. Esse também, né? Da jornada aí. Tantos anos, assim. E é sobre isso, assim. É impressionante a sua capacidade de concentrar tanto pensamento e encadear esse pensamento numa coisa que faz tanto sentido. Então, cada título é tão... Cada título que fala do conteúdo é tão óbvio, tão, assim, necessário, né? Tão importante. E a forma como você escreve, Jean, é muito lindo. E trocando a lente tem tudo a ver. A gente vai ter que trocar a lente para entender o mundo que a gente já está começando a viver, né? Se não trocar a lente, a gente não vai dar conta. Muito bom. Obrigada, gente. E última provocação, que frase tua você deixaria para o mundo? Se você tivesse que ter uma frase que resume agir, que frase você deixaria? A frase está tatuada no meu braço, que está aqui, não dá para mostrar agora, mas tem. Que a gente é o que a gente espalha e não o que a gente junta. Então, não diga, faça. É isso. Vai lá, pratica, espalha e vai fazer a diferença. Porque não tem outro jeito de fazer isso. Vamos colaborar, vamos fazer no coletivo, vamos fazer design. Muito bom. Gi, obrigado pela participação, e eu queria agradecer você também. Diz aí aquela frase que você me roubou da introdução, o que tem que fazer, que as pessoas têm que fazer. Não, sabe por quê? É uma... Não, mas agora diz, né? A hora de dizer também. É você, Pedro. Então agora é o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Deixa aí pega esse conteúdo. Se você gostou, manda para alguém. E a gente te agradece por você estar aí com a gente durante esse tempo todo. Um beijo no coração e até o próximo episódio.